Eu queria primeiro agradecer muito a Fernanda e a Lê por terem aceito meu convite, porque o diálogo com a coletiva é fundamental para que esse evento seja possível. Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que localizar isso. Queria agradecer muito a Emerge por conseguir garantir e disponibilizar esse espaço, que é muito privilegiado. A gente agradece muito mesmo a Lívia por toda essa articulação, aos outros responsáveis por isso. A gente realmente, enquanto pesquisa, grupo de pesquisa, faz muitas apresentações pelo Brasil inteiro, mas ter a possibilidade de estar num espaço como esse é realmente uma oportunidade única e a gente agradece muito. Espero que seja tão construtivo para nós como é para vocês. Quer dizer, o contrário, para vocês quanto é para nós. Além disso, queria dizer que eu, Milena e Maria Clara somos muito gratas por toda a visibilidade que nossa pesquisa tem recebido, todo o apoio, todos os depoimentos, todas as pessoas que lutam dentro dos seus espaços para garantir que esse debate chegue aos lugares onde ele chega. A gente sabe que isso é muito difícil, porque a lesbofobia institucional é algo muito presente na nossa vida, né? Então, nós três somos muito gratas por todas as pessoas, e aí aqui eu vejo alguns rostos que fizeram esse papel em algum momento, né, de garantir o evento a todo custo, porque são sempre muito complicados esses momentos, né? A lesbofobia é muito grande, as pessoas ficam com medo e a gente entende, porque todo mundo tem medo e todo mundo valoriza a própria vida, e isso é muito sério, né? Então, muito obrigada a todas as pessoas que puderam fazer esse evento acontecer, e obrigada, Adriana, também, por garantir. Eu, infelizmente, não sei o nome de todas as pessoas envolvidas, mas eu agradeço todo mundo e tenho certeza que é uma contribuição muito importante para a gente, né, enquanto pesquisadora, professora e enquanto lésbica. Bom, eu vou falar um pouco sobre a trajetória que a gente percorreu até aqui, né? Essa pesquisa surge em 2017, em decorrência da morte da Luana, com uma inquietação da Milena com relação a quem são as próximas e quem são as anteriores, né? Quem são essas vítimas, quem são essas pessoas, quem são essas lésbicas que precisam de um direito à memória, de um lugar de respeito na sua morte e de justiça, acima de tudo. Então, a gente começa a fazer uma série de pesquisas e a coisa vai crescendo e a gente cria o grupo de pesquisa, a gente começa a entender os casos, a dialogar com todo o arcabouço teórico do campo, né, do Hate Crimes and Bias, e construir esse processo, né, de formulação do dossiê e de condução da pesquisa como um todo. No início do ano passado, a gente lança o dossiê sobre lesbocídio no Brasil, que buscou abranger 4 anos de pesquisa, de 2014 a 2017, e catalogou 126 casos de assassinatos e suicídios de lésbicas no Brasil. E a gente traz o conceito de lesbocídio justamente para nominar essa violência. E a Lê tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, e ela vai falar. E aí, nesse contexto, a gente começa a lidar com a recepção das lésbicas, muito comovidas com todo esse processo,
e muito sensibilizadas pela possibilidade de visibilidade do nosso sofrimento, né? E a gente começa a fazer palestras pelo Brasil inteiro, no diálogo, e isso nos permite conhecer diversas realidades, diversas estruturas, diversos locais. Isso passa a ser um processo muito construtivo. E, a partir disso, eu decidi trazer para vocês, né, e continuamos com os estudos, né, sobre o tema, eu trazer para vocês um pouco do resultado desse processo. O nosso dossiê está disponível para download no nosso site, e eu vou trazer os dados aqui, mas eu vou dar mais ênfase para o que aconteceu desde que a gente lançou, né? Porque eu acho que é importante dar esse retorno para a comunidade lésbica, para a comunidade científica e também para esse espaço que é um espaço muito importante para a gente. Então, primeiro, né, aqui é um espaço que, com certeza, a maior parte das pessoas tem conhecimento desse conceito, mas só para contextualizar, né, o que são os crimes de ódio e recortar, né, o espaço de debate no qual a gente se localiza, né, que é o espaço nacional e internacionalmente reconhecido como crimes de ódio e fobias, né, hate crimes and bias e variações, que são os estudos relacionados a discursos de ódio, grupos de extermínio e todas essas outras movimentações bastante antidemocráticas e bastante nocivas às minorias representativas, né, que é o caso das lésbicas. E aí, aqui, as bias, né, que são as fobias em português, que é um termo que abrange muitas coisas, e vários campos do saber, mas que especificamente, no nosso caso, né, a gente aborda como opiniões nocivas, negativas, preconceituosas, hipóteses estereotipadas, intolerância, ódios direcionados a grupos particulares, enfim, e outras coisas nesse sentido. E a gente destaca também a importância do conceito de homofobia, né, do Borrilo, que é um dos grandes referências desse campo, né, que traz o conceito da homofobia como uma característica social, estrutural, ampla, que não se restringe a uma ação local, mas a uma ideologia e um discurso que perpassa a existência tanto das vítimas quanto das pessoas que agridem, né, e do contexto social, do tecido social. E aí aqui a gente está, né, mais uma vez, falando sobre a questão do campo. E aí eu trouxe esse desenho esquemático bem simples para a gente pensar sobre as conexões, né? As mulheres creando da Bolívia falam muito sobre o entroncamento das opressões, né? À medida em que uma opressão se conecta à outra, e aí isso dialoga bastante com o filme que a gente acabou de assistir, né? Ela se torna uma terceira opressão que não é mais nenhuma nem a outra, mas a junção das duas, que tem características próprias e que coloca essas pessoas que são objetos dessa opressão em um novo lugar de opressão, que é, sim, a junção das duas primeiras, mas não é um somatório simples de A mais B igual a C, né? O C é algo muito mais complexo do que simplesmente juntar essas duas opressões. Não é uma sobreposição, mas é um entroncamento de opressões. E aí eu trouxe aqui nesse slide algumas das principais opressões que podem recair sobre lésbicas e sobre a população que costuma ser objeto dos hate crimes and bias em geral, né? Essas três principais aqui, né, que caracteriza, portanto, a opressão contra a lésbica e a lesbofobia em si, que seria a orientação sexual, a questão sexo-gênero e o fato de serem lésbicas, que é a união dessas duas coisas, né? Mas também poderiam ser questões de raça e cor, como destacado no filme, de religião, como o André falou bastante, né? A questão de origem regional, racial, étnica, das pessoas com deficiência, a identidade de gênero, porque as lésbicas não necessariamente são cis, né? E, obviamente, de classe social, que é algo que marca a maior parte desses espaços de violência, né? Bom, e aí vou falar rapidinho aqui sobre a estrutura social, só para a gente saber em que página nós estamos dialogando, né? A sociedade patriarcal é estabelecida, né, por meio
da diferenciação de homens e mulheres num processo estrutural feminino, masculino, né, de poder e de distribuição desse poder e de locais de possibilidade de agência ou de obediência dentro dessa sociedade. E o debate sobre isso é muito amplo, mas eu acho que vale para esse ponto destacar que o papel da mulher é um papel muito localizado dentro do que se tradicionalmente espera de uma mulher, né, do estereótipo do feminino, que é um papel de subalternidade, né, de aceitação de um local de inferioridade e de uma certa limitação com relação a quais são as possibilidades de agir e de existir enquanto mulher, né, o que está disponível de fato para as mulheres. E, nesse sentido, as lésbicas, enquanto mulheres, são o que eu costumo dizer, mulheres sem função para o patriarcado. Porque as mulheres são alocadas dentro do patriarcado, principalmente, e aí eu estou falando, evidentemente, de grandes estereótipos, né, estruturais. É óbvio que nós, enquanto mulheres, estamos todos os dias construindo resistências e combates e sobrevivências e mudanças com relação à estrutura. Mas é muito importante nominar a estrutura para a gente saber como como se constrói o preconceito, né? Então, o que cabe às mulheres como um todo é esse espaço de bastante submissão e pouca agência, né? Mas principalmente um espaço funcional de reprodução dos corpos da sociedade e também de criação e cuidado, né? E as lésbicas, enquanto pessoas que não estão inseridas nesse contexto familiar, que podem ser mães, evidentemente, mas que não estão inseridas nesse contexto familiar da dominação, são pessoas que, pelo simples existir fora desse padrão, geram essa insatisfação por parte das instituições dominantes, né? E aí eu costumo defender a ideia de que as lésbicas são um erro do patriarcado, e mulheres sem função, e, portanto, mulheres que precisam ser eliminadas por uma ideologia patriarcal de verticalização do poder. Nesse sentido, a gente busca catalogar o lesbocídio enquanto um crime de ódio, né? E o crime de ódio enquanto essa expressão desses setores dominantes que buscam desprezar e destruir essas classes subalternas que podem ser sociais, sexuais, enfim, né, de várias nuances, para garantir a prevalência dessa hegemonia e a manutenção de um status quo que beneficia uns em detrimento de outras e que faz com que a nossa vida se torne uma vida condicionada aos espaços que nós estamos autorizadas a ocupar enquanto mulheres, em alguma medida, subalternas. E isso fica muito explícito quando a gente vê mulheres ocupando locais que não costumam ser tradicionalmente destinados ao feminino. E quando esse local é ocupado por uma lésbica, a coisa fica ainda mais complicada. Então, e aí, dialogando um pouco com a Espiva, aqui nesse sentido, né, as minorias representativas não têm o direito de falar e de existir, e a subalternidade, no momento em que ela se expressa, ela recebe todo esse teor de ódio contra essa expressão. E aí eu volto mais uma vez para esse slide, que está repetido de propósito, porque a gente não pode pensar a subalternidade sem entender que ela é caracterizada pela agregação dessas possibilidades de subalternidade. Quanto mais são agregadas, quanto maior é o entroncamento, quanto mais complexo é o entroncamento das opressões sofridas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas, mais complexo é o preconceito e mais difícil é compreender em que níveis esse preconceito atinge a pessoa, tanto para a pessoa em si, quanto para aquelas pessoas que buscam defender esses grupos e militar por esses grupos. Então, a gente nunca pode perder a análise desse contexto global, né? Bom, e aí, para falar um pouco sobre os componentes da lesbofobia. A lesbofobia é uma expressão dos discursos de ódio no campo da orientação sexual que tem por objetivo deslegitimar a existência lésbica e manter a lésbica como um ser invisível e risível.
A Raquel Soyer, uma feminista muito consagrada na historiografia brasileira, tem um texto muito importante que fala sobre a zombaria como arma antifeminista. E é um texto que trata sobre como o descrédito e a tentativa de ridicularizar e tornar as mulheres sujeitos risíveis é uma forma tradicionalmente e ancestralmente utilizada para fazer com que os nossos discursos sejam tratados como discursos menos acadêmicos, menos científicos e, principalmente, menos legítimos. Então, a gente não precisa inventar a roda, né? A gente pode ler as nossas grandes referências feministas, e a Raquel é uma pessoa que eu acho que é muito importante ser trazida nesse contexto e resgatada, porque o debate que ela faz sobre a zombaria é fundamental nesse caso. Porque a invisibilidade lésbica, pauta do movimento lésbico, que muitas lésbicas, inclusive aqui presentes, sempre militaram desde jovens e militam até hoje, para que seja combatida, é também sustentada pela zombaria como arma antifeminista e lesbofóbica. A invisibilidade também é expressa por meio da deslegitimação, tentativa de deslegitimação das nossas pautas. E é uma tentativa que é feita por meio do escárnio também, né? Então, eu acho que tornar a invisibilidade, questionar a invisibilidade, questionar esse processo que é cíclico, é muito importante para a gente compreender as armas do discurso lesbofóbico. Um discurso que tem uma expressão, no caso do lesbocídio, letal. E isso não pode também ser ignorado. Pequenas ações, pequenas manifestações levam a grandes reações em cadeia que geram, sim, a morte, a perseguição, o assassinato, a tortura psicológica, a tortura física, o abuso do poder e uma série de outras formas estruturais clássicas de opressão das minorias representativas. Bom, e aí, mais uma vez, né, todas essas categorias que podem ser consideradas uma afronta ao poder patriarcal e aos poderes raciais, ao sistema racista, ao sistema capitalista, ao sistema capacitista e outros, são trazidos como elementos de resistência, né? Nós, enquanto essas categorias que se contrapõem a esses poderes hegemônicos, são elementos de resistência e, portanto, serão perseguidos sistematicamente. Um outro ponto importante de ser trazido sobre a lesbofobia é que ela tem a função de fazer com que outras mulheres não lésbicas tenham medo de ser categorizadas enquanto lésbicas, porque ser chamada de lésbica precisa ser sempre um xingamento, precisa ser sempre uma categoria, enfim, discriminada, né? Então, na medida em que se condena as lésbicas enquanto uma categoria autônoma que busca a emancipação das mulheres nesse espaço da sociedade patriarcal, também se coloca todo o conjunto de mulheres em exposição e impede a organização de mulheres. Muitas vezes, e recentemente eu estive em uma mesa em que uma militante do movimento social fala que ela demorou muito para se reconhecer enquanto feminista, porque ela tinha muito medo de ser julgada enquanto lésbica. E isso é muito pesado para todas nós, tanto para as lésbicas quanto para as mulheres não lésbicas, né? Ser identificada enquanto lésbica é sempre um peso extra, e isso é muito sério, né? Esse slide é especialmente importante porque a lesbofobia internalizada é um processo social, cultural, político muito recorrente e, na verdade, praticamente impossível de ser evitado, né? Porque, enquanto lésbicas, a gente sofre a lesbofobia, mas também, enquanto pessoas dentro dessa sociedade, a gente se molda dentro de uma sociedade que existe. Todas as pessoas que são parte de uma categoria oprimida vivem em sociedade com os discursos dominantes, que são geralmente discursos trazidos pela mídia, discursos trazidos pelos poderes estabelecidos e por várias outras fontes. E principalmente parte da nossa educação enquanto criança, né, de todo um processo de formação existencial, individual, identitária. Então,
A lesbofobia internalizada é um processo muito delicado que faz com que muitas lésbicas sejam incapazes de perceber o quanto elas reproduzem a violência contra si mesmas e contra suas iguais. Mas o importante desse processo, e aí importante também para caracterizar o conceito de lesbocídio, é explicar que a internalização da lesbofobia, que pode também gerar atos de lesbofobia em maior ou menor grau de violência, não gera estruturalmente para aquela lésbica ou para o conjunto das lésbicas algum tipo de privilégio. Nunca, jamais, uma lésbica que seja agente de uma lesbofobia vai deixar de ser, ao mesmo tempo, vítima daquela lesbofobia e de todas as outras. Na medida em que uma lésbica é deslegitimada, todas as outras são deslegitimadas, por quem quer que seja. Então, a lesbofobia internalizada é uma característica do patriarcado, mas é, principalmente, uma arma antilésbica. Então, isso também precisa ser colocado, porque a gente não pode dar espaço para interpretações dúbias que, em alguma medida, possam tentar deslegitimar a lesbofobia sofrida pelas lésbicas como um todo em ações isoladas de pessoas que, em alguma medida, sofrendo possivelmente uma série de outras categorias de opressão, ajam individualmente de forma preconceituosa contra o nosso coletivo, né? Mesmo que essas pessoas sejam lésbicas. Bom, e aí, sobre os componentes do lesbocídio, parece fundamental para a gente, na medida em que a gente conceitua o termo, trazer a conexão direta do lesbocídio enquanto uma modalidade do feminicídio. Aqui, com certeza, tem muitas pessoas que estudam a questão do feminicídio, e isso é fundamental para a gente, porque, enquanto lésbicas, nós somos mulheres, cis ou trans, mas somos mulheres, e, por isso, somos, necessariamente, vítimas de uma misoginia, de um discurso de ódio contra as mulheres e desse lugar, como eu já falei, né, anteriormente, que é o lugar da mulher lésbica. Portanto, o lesbocídio é sempre um agravo da condição do feminicídio. E todo lesbocídio precisa ser enquadrado na análise do processo ou de qualquer outra situação enquanto um feminicídio. Nem todo feminicídio vai ser um lesbocídio, mas todo lesbocídio é um feminicídio. E o fato do feminicídio ser um lesbocídio seria, e aí pensando na lei do feminicídio, né, uma das condições de agravo, que deveria estar presente na lei, por exemplo, né? E aí, mais uma vez, a questão do entroncamento, né? Na medida em que um feminicídio é um lesbocídio, a gente tem um entroncamento de duas opressões, o que faz com que aquilo seja uma condição de agravo. E, obviamente, se for uma lésbica negra, um entroncamento também do racismo, que também é crime, né? E aí uma série de outras possibilidades de entroncamento. E aí eu vou tentar já avançar, porque eu queria também trazer um pouco dos dados estatísticos, mas os dados estatísticos, eu, como disse no começo, não vão ser o foco, porque vocês podem acessar esses dados de forma pública e podem, com certeza, entrar em contato conosco. Bom, fundamentalmente, nós pensamos a utilidade e a emergência do debate acerca do termo do lesbocídio para garantir a denúncia com relação à invisibilidade, mas, principalmente, advertir contra a negligência e o preconceito da sociedade brasileira com a condição lésbica. Viver enquanto lésbica é algo que precisa ser entendido enquanto um espaço de vulnerabilidade. Portanto, a negligência precisa ser combatida e a responsabilidade precisa ser delegada para aqueles órgãos e para aquelas instituições que são responsáveis por evitar esse tipo de situação. E aí, para a nossa pesquisa, é especialmente caro a posição da mídia, especialmente das grandes mídias, e do Estado, enquanto o responsável tanto pela garantia da segurança e da saúde pública da população como um todo, e especialmente das lésbicas, mas também enquanto um agente que precisa garantir políticas públicas de inclusão social.
né, para as lésbicas e para toda a sociedade que é marginalizada, né? Bom, e aí, portanto, a gente define lesbocídio enquanto a morte de lésbicas por motivo de lesbofobia ou ódio, repulsa e discriminação contra a existência lésbica. Esse conceito não pode ser pensado sem levar em consideração, como eu já falei várias vezes, a questão dos entroncamentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o lesbocídio é formado, a violência contra a lésbica e contra as mulheres e contra as minorias é formada por uma teia de opressões, pelo esse entroncamento de opressões. Então, essa teia de opressões permite que a lesbofobia se associe a outros preconceitos e faça com que o lesbocídio assuma características específicas diante desses entroncamentos. E que características são essas, né? São essas novas opressões que precisam de novos nomes e de novos campos semânticos e campos de defesa dos direitos humanos para que elas possam ser compreendidas. Porque não adianta a gente pensar que entender o racismo e entender a lesbofobia separadamente é suficiente. Não é suficiente, a gente sabe que não é suficiente. Por isso, a gente tenta reafirmar todo momento que nós temos essa oportunidade que o lesbocídio é caracterizado quando a lesbofobia é um componente determinante daquela morte, mas não necessariamente o primordial. No caso, por exemplo, da Luana, talvez a gente possa dizer que ele foi o principal elemento, a lesbofobia foi o principal elemento. Mas é evidente que o fato dela ser negra, periférica, mãe, dela estar numa situação de vulnerabilidade, num espaço que era um espaço de periferia, foram determinantes. É evidente que o fato dela ser levada para a delegacia e não para o hospital foi determinante. Se ela fosse uma pessoa branca, rica, enfim, uma série de outras possibilidades, ela teria sido levada para o hospital e não para a delegacia. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, nunca podemos deixar de pensar o lesbocídio enquanto um conceito que dialoga com essas outras opressões, porque senão ele é um conceito sem sentido. O fundamento desse conceito é mostrar que as opressões andam entroncadas, né? Senão, é impossível a gente caracterizar a violência como ela de fato é e como ela de fato precisa ser combatida. Então, desde que a lesbofobia seja um elemento determinante daquela morte, mas não necessariamente o primordial, a gente tem caracterizado um lesbocídio. E isso é muito útil para caracterizar a violência, porque a gente precisa pensar o conceito na sua acepção política, né? Um conceito que tem a função de denunciar uma violência estrutural e de buscar respostas para essa violência. Não simplesmente um conceito que tem a intenção de ser só meramente acadêmico. Ele precisa ser um conceito trazido para a realidade das lésbicas e útil e implementável. Portanto, a gente justifica a utilização desse conceito a partir desses entroncamentos como uma percepção múltipla da violência, né? E é fundamental, e aí vou ler essa frase porque eu acho uma frase significativa, é fundamental reconhecermos um lesbocídio em todas as situações em que há o componente da lesbofobia pelo apelo político que perpassa a evidenciação dos efeitos letais da lesbofobia, que até hoje é estruturalmente menosprezada pelos poderes públicos. Então, a gente precisa ter essa questão da responsabilidade dos poderes públicos como um dos motes, né, do debate. E, evidentemente, a contrapartida precisa ser a valorização da vida das lésbicas, né? Não é possível que a gente continue morrendo nas proporções em que morremos por simplesmente preconceito, né? Por simplesmente irresponsabilidade do Estado, por simplesmente discursos de ódio e crimes de ódio. Bom, e aí, agora, tentando recapitular, as principais conclusões que a gente tirou nesse percurso, né, desde o lançamento até aqui, são relativas à invisibilidade.
e são catalogadas da seguinte forma, né? Os pontos principais que a gente acha que precisam ser pensados. Primeiro, nós identificamos e temos, né, através do nosso estudo, a comprovação de que há uma subnotificação absurda dos casos. Ou seja, os casos ocorrem, a lesbofobia é motivo de crime letal contra as lésbicas, mas uma série de possibilidades de subnotificação acontecem. Primeiro, as condições da morte não são trazidas a público. Segundo, o caso em si não é levado adiante. Terceiro, o fato da mulher ser lésbica é negligenciado na hora da publicização dos dados. Enfim, e uma série de outras coisas que são importantes serem trazidas. Um outro ponto é a ação da mídia e também da sociedade como um todo na revitimização daquela pessoa que foi assassinada ou suicidada por meio da destruição da memória daquela pessoa. São muitos os casos em que a gente encontra a notícia com, sei lá, 3, 4 linhas dentro de uma matéria de jornal, em que 2 linhas são utilizadas para falar sobre os métodos de tortura que foram utilizados para a dilaceração do corpo da vítima, e as outras 2 linhas falam a cidade em que o crime aconteceu. Mas não se fala o nome da vítima, não se fala o fato de que a vítima morreu por ser lésbica e não se fala quem foi aquela pessoa em vida. Quais eram as batalhas cotidianas que aquela pessoa enfrentava para sobreviver? E o que levou ela a estar naquela posição de vulnerabilidade tão grande que faz com que ela seja motivo de tortura, de esquartejamento e, enfim, de uma série de outras coisas horríveis que a gente é obrigado a lidar. Por isso, essa revitimização, e também uma revitimização além dessa, né, que é como a sociedade como um todo lida com os casos, né? Será que foi lesbofobia mesmo? Ou será que ela não estava no lugar errado? Ou essas perguntas absurdas que a gente ouve são formas de revitimização, porque são formas de deslegitimar a luta daquela pessoa pela própria sobrevivência e as condições absurdas nas quais ela morreu, que precisariam ser trazidas como uma questão de direitos humanos. E, bom, eu sei que eu já tenho que encerrar, mas eu preciso só dar conta desses outros termos aqui, né? E aí, mais um ponto aqui que já falei um pouco, né, sobre a distorção midiática dos fatos. A mídia, muitas vezes, em diálogo com a polícia e com as instituições que registram o caso, distorcem os casos de uma forma absurda. Eu vou usar um exemplo que eu conversei recentemente com a Lívia sobre o caso do Caio, né? Um casal de pessoas LGBTs, uma moça possivelmente lésbica e um homem trans, foi recentemente assassinado em Angra dos Reis. E a mídia noticiou esse caso como se fossem, primeiro, 2 lésbicas e, segundo, em nenhum momento caracterizou o crime como um feminicídio e como um lesbocídio, caso fossem lésbicas, né? E muito menos enquanto um crime de transfobia. Mas o tempo inteiro ficou trazendo o fato de que elas foram assassinadas por um vizinho numa situação de discussão porque o vizinho quis cantar uma das vítimas. Os termos são completamente absurdos. A gente está falando de uma situação de assédio seguida de assassinato de pessoas LGBTs. A gente não está falando sobre nada diferente disso. E a mídia não se dá o trabalho de trazer as palavras corretas para um debate. Isso traz uma revitimização, isso traz, enfim, uma série de outras questões muito complexas, né? E no caso da Luana, que eu volto a falar porque é um caso muito emblemático, temos a situação de uma lesbofobia completamente invisibilizada. Eu não sei aqui quantas pessoas tinham conhecimento do caso da Luana. As lésbicas geralmente têm, mas a sociedade como um todo não costuma ter consciência desse caso. E essa invisibilidade é uma revitimização. Porque, na medida em que justiça para a Luana não é feita, e na medida em que a luta pela justiça para a Luana não é garantida de forma pública e ampla,
a gente tem a família e todas as pessoas que se compadecem pela causa lutando sozinhas e isoladas. Isso é muito sério, isso é muito grave. Além disso, tem um outro ponto que é absurdo também, né, que é a culpabilização da vítima. Todo mundo que estuda a questão da violência contra a mulher sabe que a mulher sempre tem culpa, né? É impressionante como as mulheres sempre são culpabilizadas pelas violências que sofrem. Não seria diferente com as lésbicas. Pelo contrário, há uma dupla culpabilização, por ser lésbica e por ser mulher, né? E tripla, quádrupla, dependendo dos outros entroncamentos que ocorrem dentro daquela opressão. Eu nem vou falar muito sobre isso, mas a gente encontra uma série de relatos horríveis, né, falando sobre o quanto a vítima não correspondia a um estereótipo que se esperava dela e que, portanto, ela talvez tenha merecido a morte, né? E isso é muito pesado, né? Isso é muito absurdo, né? A gente sabe que isso precisa ser sempre questionado e trazido a público, porque precisa ser combatido esse tipo de discurso de ódio. E, obviamente, por último, a impunidade dos assassinos, né? Não é o tom da nossa pesquisa defender uma criminalização e uma... sem nenhum tipo de reflexão. A gente sabe o quanto as populações marginalizadas sofrem, né, em torno dessa situação, mas a impunidade, especificamente dentro do conjunto dos lesbocídios, é também uma evidência do quanto a morte das lésbicas é desvalorizada. O caso da Ana Micaeli, por exemplo, eu acho que é muito emblemático, não sei se todo mundo conhece, mas é uma lésbica que, ao pedir em casamento a sua namorada, é assassinada pelo sogro, né? E ele foge para não ser pego em flagrante, etc. E depois vai prestar depoimento, inventa uma série de histórias sobre ela e a mídia divulga a versão do assassino. A gente está falando sobre um terreno muito delicado, né? Que é justamente esse espaço, que é o discurso de quem venceu, o discurso de quem ficou vivo. A lésbica, infelizmente, não pode trazer o seu depoimento e contar em que circunstâncias ela morreu. Mas os assassinos vão ser ouvidos, porque o processo requer que eles sejam ouvidos. E o discurso deles é tomado, muitas vezes, enquanto uma situação de extrema irresponsabilidade do poder público, né, e da mídia, como o discurso a ser difundido sobre aquele caso, né? E isso é uma coisa que perpassa todos os casos de feminicídio, né? Mas, no caso da lesbofobia, como é um tema menos conhecido pelos agentes, também há essa revitimização e essa possibilidade de valorização de um discurso lesbofóbico. Eu vou falar agora um pouco sobre os dados, mas de uma forma bem sucinta, só para mostrar aqui os gráficos para vocês que estão no dossiê e para ilustrar um pouco tudo isso que a gente está falando, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem o Estado se responsabilizando pela catalogação de todas essas mortes LGBTfóbicas, LGBTI-fóbicas, né? Então, isso gera, infelizmente, também a impossibilidade do acesso aos dados públicos que existem sobre isso, porque a gente tem uma série de sistemas de catalogação de mortes no Brasil, mas esses sistemas não estão conectados e, muito menos, não há a visibilidade acerca da categoria, da orientação e da identidade de gênero. Então, isso gera uma invisibilização dessas mortes. E, portanto, a gente foi obrigada, para a construção do nosso estudo, na utilização das fontes provenientes da mídia. E aí todas as possibilidades da mídia, né? Tanto redes sociais quanto jornais, obituários online, jornais físicos também, quando a gente encontrou, enfim, relatos de casos de movimentos sociais, denúncias, enfim, uma série de questões. Então, o viés da mídia é muito presente na composição dos nossos dados. E a gente sabe que a mídia hegemônica tem uma característica que não é favorecer as minorias representativas,
Portanto, esses dados são marcados por essa situação. Bom, então, só para reafirmar o que eu acabei de dizer, né? Obrigada, Fernanda. A nossa pesquisa não é baseada numa mera transcrição ou catalogação dos casos, mas numa análise crítica dos discursos produzidos sobre esses casos para a compreensão das violências invisibilizadas que essas pessoas sofreram no momento da sua morte e ao longo da sua vida. Né? Porque é fundamental para a gente entender como acontece o ciclo da violência lesbofóbica, de que forma o lesbocídio se caracteriza, o que estrutura o lesbocídio, quais são as possibilidades de se morrer enquanto lésbica, por ser lésbica. Né? Então, simplesmente não é uma transcrição e uma catalogação, é justamente o inverso disso, é uma análise crítica desse processo midiático e estatal, e, enfim, dos poderes institucionais de catalogação dessas mortes. E a gente tem, portanto, essa leitura, né, de que a gente precisa atuar nesse campo, que é um campo ainda muito ausente, né, de construções teóricas. Bom, e uma característica importante é que a gente não foi capaz, evidentemente, né, de percorrer o Brasil acessando os dados físicos acerca dos casos. Isso também faz com que a gente seja obrigado a lidar com os dados disponíveis online, sejam eles dados oficiais ou dados midiáticos, o que limita também o nosso universo amostral e uma série de outras possibilidades de estudo do caso. A gente caracteriza a nossa pesquisa em fase experimental, permanentemente experimental, justamente porque a invisibilidade é tão grande que os dados são muito escassos. E a gente não tem a possibilidade de, isso é uma coisa que a gente explica bastante no dossiê, né, de tirar essa pesquisa do caráter experimental enquanto a gente não tiver uma institucionalização dos registros, para que a gente possa compor os casos. Bom, já falei bastante sobre isso. Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante, eu já preciso encerrar. Só para ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei. Bom, e aí só trazer bem rapidamente, fazer uma passagem superficial com relação aos nossos dados que a gente traz no dossiê. A gente tem aqui, né, esses dados são do Grupo Gay da Bahia, um aumento, vocês podem perceber que há oscilações, mas um aumento dos números ao longo dos anos. Né? Aqui, especificamente, dos dados que a gente traz do dossiê, também um aumento bastante significativo, que está diretamente relacionado também a uma maior presença dos meios de comunicação, do acesso público aos dados virtuais, né, uma popularização da internet e uma série de outros elementos que a gente não tem como quantificar o quanto cada um desses elementos interfere na construção do dado. A faixa etária das pessoas que a gente catalogou, das lésbicas mortas, suicídios e assassinatos, né, mostra, portanto, que é uma faixa etária hegemonicamente jovem. O território também tem aí esse viés, né, da densidade populacional, mas de uma impossibilidade da gente traçar o quanto a densidade populacional afeta ou não no número de casos, mas aí São Paulo, evidentemente, com maior quantidade de casos. O território interior e capital tem um ponto importante, que é a percepção de que a violência não é uma exclusividade do espaço urbano, né, que o interior, ser a lésbica de uma cidade de interior, é ser uma pessoa muito visada e suscetível a uma série de violências. A gente tem a questão da feminilização e da não feminilização. As lésbicas não feminilizadas, que são aquelas que não apresentam estereótipos da feminilidade, costumam sofrer, portanto, de acordo com os nossos dados, maior direcionamento dessa violência, porque, evidentemente, e de primeira vista, né, não correspondem àquele estereótipo que se espera de uma mulher e já geram um desconforto para os setores mais, enfim, lesbofóbicos. Né?
Aqui, esse dado também é importante no dossiê, a gente debate um pouco mais isso, mas como a mídia também tem um caráter muito racista, a invisibilidade das mortes negras e indígenas está marcada na composição dos dados, né? A situação dos assassinatos e suicídios, a presença expressiva dos suicídios. A gente considera importante falar sobre suicídios enquanto um crime de ódio coletivo contra as lésbicas, justamente nessa expressão não só da lesbofobia internalizada, mas também de uma série de situações precárias que são impressas contra nós e que nos impedem, muitas vezes, de continuar existindo em sociedade, né? O suicídio não é uma representação de uma fraqueza, né, mas de um limite, né, de sobrevivência. A pessoa chega ao limite. E as opressões são muitas, então a gente precisa trazer o suicídio para esse debate, porque é muito frequente entre lésbicas. E é uma característica do lesbocídio a prevalência e a frequência do suicídio. E a gente tem que, então, portanto, conectar isso, evidentemente, à questão da saúde mental das lésbicas, né? Aí aqui características gerais dos suicídios e dos assassinatos, a diferença, né, da faixa etária, da questão da feminilizada, não feminilizada, os locais dos assassinatos, isso também é uma questão, só para fechando, deslegitimar um discurso que é tradicionalmente vinculado de que as lésbicas só sofrem violência doméstica. Não, as lésbicas sofrem violência nos espaços públicos, violência letal e violências das mais diversas. Os vínculos com o assassino, né, não é necessariamente como é hegemonicamente no caso do feminicídio das mulheres heterossexuais, um vínculo intrafamiliar, em muitos casos também um vínculo com conhecidos, pessoas do trabalho e, enfim, outras situações como essa. E aqui a nossa bibliografia, só dessa apresentação, evidentemente, e os nossos contatos. Por favor, caso tenham outras questões, dúvidas, entrem em contato conosco por essas possibilidades aí. Tá certo? Obrigada.